Fala moçada! Neste vídeo eu falo sobre redes sem fio e redes móveis. Este vídeo é baseado no capítulo 6 do livro Redes de Computadores e a Internet do Kurose. Primeiro vamos fazer uma classificação. As redes sem fio, elas são classificadas em infraestruturadas e sem infraestrutura. A rede infraestruturada é aquela que possui uma infraestrutura fixa para fazer a comunicação, onde os nós se comunicam com essa infraestrutura. A sem infraestrutura é aquela onde os nós se comunicam entre si. Não existe uma estrutura fixa para controlar as comunicações. As redes infraestruturadas, elas são divididas em três categorias também. Primeira, PAN, que é a Personal Area Network. Um exemplo é o Bluetooth. Essa rede PAN é uma rede de poucos metros de cobertura, cerca de 10 metros de cobertura, onde você tem um dispositivo central, como um computador, que controla outros dispositivos a curta distância. Um outro exemplo é a LAN, Local Area Network, representada pelo Wi-Fi, onde você tem um roteador Wi-Fi que controla alguns dispositivos que estão a poucos metros de distância, uma distância maior do que a PAN. E a WAN, Wide Area Network, que pode ser representado pelo WiMAX, que você tem uma rede que ela tem uma cobertura de alguns quilômetros. Essas redes Bluetooth, Wi-Fi e WiMAX nós vamos estudar com mais detalhes neste vídeo. As redes infraestruturadas, então, nós temos alguns exemplos. Rede de celular, onde nós temos uma estação rádio base, também conhecida como ERB, e ela é a infraestrutura pela qual os dispositivos fazem conexão, pela qual os dispositivos trocam a mensagem. Um outro exemplo é a rede Wi-Fi, onde nós temos um hotspot Wi-Fi, também conhecido como Access Point, que é um roteador Wi-Fi, e esse roteador Wi-Fi concentra as transmissões que vêm dos demais dispositivos. Nós temos as redes sem infraestrutura, são chamadas redes ad hoc, ou então MANETs, que vem de Mobile Ad Hoc Networks. A rede MANET, aqui nós temos uma representação clássica da rede MANET, onde nós temos vários dispositivos e os dispositivos conversam entre si, eles trocam mensagens entre si. Essa rede tem uma característica importante. Quando um determinado dispositivo tem um pacote para ser enviado para um dispositivo que ele não tem alcance, ou seja, que o rádio não consegue enviar diretamente, ocorre retransmissão de pacote. Ou seja, o dispositivo ele manda o pacote para dispositivos intermediários e esses intermediários eles retransmitem o pacote até alcançar o destino. Uma característica importante da rede ad hoc é a mobilidade. A rede ad hoc assume que os dispositivos podem se movimentar. Um subtipo de rede ad hoc com mobilidade é a VANET, que é a Vehicular Ad Hoc Network, que é uma rede formada por veículos, onde os automóveis comunicam entre si na troca de mensagens. Porém, essa topologia da rede, ou seja, os nós que cada veículo podem se comunicar, variam com o tempo, porque os dispositivos são móveis. Aqui nós temos exemplo de rede PAN, que é a rede Bluetooth. Nós temos um computador que controla a comunicação com vários dispositivos e todos esses dispositivos a poucos metros do computador. Outro exemplo, nós temos a rede LAN, representada pelo Wi-Fi. Um Wi-Fi central e vários dispositivos trocando informações. Na rede LAN, nós já temos comunicação de alguns métodos, chegando até a cerca de 100 metros. Um exemplo de rede WAN é o WiMAX. O WiMAX ele fornece
internet de banda larga para uma cidade, para uma região metropolitana, onde os dispositivos estariam espalhados nessa região, teriam uma única antena e esses dispositivos conseguiriam banda larga, ou seja, comunicação com uma boa qualidade com essa antena. Aqui nós vamos fazer umas pequenas definições que são importantes para nós entendermos o conteúdo de rede sem fio. Primeiro é o hospedeiro sem fio, que é o nó final de uma comunicação. É o dispositivo que está na rede, que está normalmente na mão do usuário. Nós temos a estação base, que é o ponto de acesso, aquele dispositivo que fornece acesso à rede para os hospedeiros sem fios. E tenho o enlace sem fio, que é o enlace de comunicação. É o ar, o meio onde os nós estão fazendo a comunicação. Essa nomenclatura eu representei aqui na figura, onde nós temos os pontos de acesso, aqui representados pelos hotspots Wi-Fi e por uma ERB, uma estação rádio base para uma rede de celular. Temos a área de cobertura, que é a região onde aquele hotspot fornece acesso à rede. Temos ainda o hospedeiro sem fio, que é o dispositivo que vai ser utilizado pelo usuário para ter acesso à internet. E ainda temos o hospedeiro sem fio em movimento, que é um hospedeiro que pode estar se movimentando e, em algumas vezes, saindo da área de cobertura de um hotspot e indo para outro hotspot. Vamos então para algumas características das redes sem fio. Primeiro, em uma rede sem fio nós temos redução da força do sinal. Essa redução da força do sinal ocorre por distância ou por obstáculo. Outra característica é a interferência de fontes externas. Nós temos outros dispositivos que podem interferir na comunicação sem fio. E temos a propagação multivias. É quando um determinado receptor recebe uma comunicação, essa comunicação é refletida por obstáculos, então ele recebe essa comunicação em várias fases. E isso pode atrapalhar a comunicação. Vamos para os exemplos. Primeiro, redução da força do sinal. Ocorre por distância. Quanto mais longe a distância dos dispositivos, menor vai ser a força do sinal no receptor. Além disso, nós temos obstáculos. Dado que existe um obstáculo entre o emissor e o receptor, esse obstáculo pode barrar o sinal ou, pelo menos, reduzir a força do sinal. Nós temos também interferência de outras fontes. Dado que nós temos uma rede, aqui eu dei um exemplo de uma rede Wi-Fi, vamos supor que essa rede Wi-Fi funciona na frequência de 2.4 GHz. Pode ter outros dispositivos que interferem nessa comunicação. Nós podemos ter outras redes na mesma frequência ou então dispositivos Bluetooth, porque o Bluetooth também trabalha na frequência de 2.4 GHz. Uma outra fonte de interferência pode vir de dispositivos que você tem em casa, como telefone sem fio. Esses telefones trabalham na frequência de 2.4 GHz e a comunicação que eles fazem pode interferir na comunicação Wi-Fi. Eu vou chamar a atenção nessa frequência de 2.4 GHz. Ela é uma frequência livre, que não precisa de regulamentação para ser utilizada. Por isso, tanto Wi-Fi como Bluetooth e outros dispositivos como telefone sem fio utilizam a mesma frequência, que é livre para todas, então essas comunicações podem sofrer interferência. Além desses dispositivos, nós temos alguns dispositivos que geram um campo eletromagnético, como motores elétricos. Motores elétricos podem gerar interferência eletromagnética que pode atrapalhar a comunicação. A propagação multivia é outra característica da rede sem fio que pode reduzir a taxa de transmissão de dados. Como? Dado que um dispositivo faz a transmissão de dados, as ondas eletromagnéticas podem ser refletidas por certos obstáculos, de forma que, neste ponto, um receptor recebe a transmissão em fases diferentes.
Então, as ondas eletromagnéticas que ele está recebendo podem ser as ondas que ele vem direto do emissor e as ondas que vêm do obstáculo por reflexão. Então, nesse ponto pode ocorrer algumas perdas de pacotes devido à chamada propagação multivias. Dois conceitos são importantes também em redes sem fio. O primeiro é o SNR, que é a relação sinal-ruído. Quando você tem um determinado receptor, ele recebe um ruído externo. Em qualquer lugar, se você tiver um rádio, ele vai receber ruídos de diversas fontes, inclusive do Sol. Existem ruídos em várias frequências distintas. O sinal que é recebido de um determinado emissor, ele tem que ser maior do que o ruído. E essa diferença entre o sinal que é emitido pelo transmissor e o ruído externo é a chamada relação sinal-ruído. Quanto maior for a relação sinal-ruído, quer dizer que melhor você está recebendo a transmissão do dispositivo emissor. Além disso, nós temos a BER, que é a taxa de erro de bits, ou seja, dado que o transmissor vai emitir um bit, qual é a probabilidade de você receber esse bit? O BER pode variar com distância, pode variar com SNR, pode variar com interferência e pode variar com vários outros fatores. E, inclusive, o BER pode variar com tempo, porque a interferência que você tem em um determinado ponto varia com o tempo, porque as interferências, o ponto de interferência, o emissor da interferência pode estar em movimento e pode alterar a interferência de acordo com o tempo. Vamos agora falar do CDMA. O CDMA é um protocolo de acesso ao meio compartilhado, ou seja, quando vários dispositivos querem conversar em um meio que é compartilhado por todos, onde a transmissão de um é escutada por todos. Protocolos semelhantes ao CDMA, nós temos o TDM, Time Division Multiplexing, e o FDM, Frequency Division Multiplexing. Esses dois nós já tratamos sobre eles em vídeos anteriores. O CDMA, ele consegue fazer a mesma função do TDM e do FDM com uma determinada característica. Todos os nós transmitem ao mesmo tempo, de forma que essa transmissão ocorre por decodificação. Cada nó vai possuir um código, vai transmitir de acordo com esse código e o receptor, de posse do código de cada um dos transmissores, mais das transmissões que chegam de todos eles ao mesmo tempo, ele consegue distinguir se a transmissão é 0 ou 1 para cada um dos transmissores. Vamos entrar em detalhes daqui a pouco. O TDMA, então, ele divide o tempo em pequenos slots, de forma que o nó utiliza toda a banda disponível para transmitir dentro do seu slot. Então, o nó transmite no seu slot, depois outro nó transmite do slot, depois outro, ou seja, dado que nós temos 4 nós, o tempo vai ser dividido em 4 e cada um dos nós vai transmitir no seu slot. Com isso, a banda vai ser dividida em 1 sobre n. Se nós temos 4, a banda vai ser dividida em 1 sobre 4, porque o nó só vai transmitir no slot dele, mesmo que nos outros slots os nós não queiram transmitir, ele só vai conseguir transmitir naquele slot que foi definido para ele. Uma outra forma de controlar o acesso ao meio é o FDM. Ele divide por frequência a banda de transmissão. O que quer dizer isso? Dado que nós temos uma banda de transmissão que possui uma frequência inicial e uma frequência final. Quanto maior for essa banda, maior é a quantidade de bits que um transmissor consegue transmitir, consegue enviar por unidade de tempo. Com o FDM, essa banda de frequência é dividida em pequenos canais, de forma que, se nós temos N
transmissores, a banda fica dividida por N. E no canal, o nó só vai conseguir transmitir 1 sobre N da banda. Ou seja, todos transmitem ao mesmo tempo, em frequências diferentes. O receptor consegue captar todas essas transmissões, porém a banda disponível para cada um dos transmissores vai ser 1 sobre N. Com o CDMA, todos os nós transmitem ao mesmo tempo e o receptor é capaz de saber qual transmissão saiu de cada nó. Por quê? Porque os nós possuem um código único para cada um, que é um número. De posse desse código, o receptor consegue saber que informação foi enviada de cada um desse receptor. Como funciona essa transmissão? Um determinado nó, para transmitir o bit 1 ou 0, divide os seus bits em chips. No caso, eu estou utilizando 4 chips para fazer a divisão de um bit. Um chip é uma informação que a representação dele é 0 é representado por menos 1 e 1 é representado por 1. Para enviar um bit 1 na informação, o nó então deve enviar uma determinada sequência de chips. Essa sequência de chips é inversa para o bit 0. São os bits de forma inversa, ou seja, onde é 0 passa a ser 1. Esse padrão para envio do 1 e do 0 é que descreve o código utilizado para esse nó enviar informação para um determinado receptor. O que quer dizer? Para enviar 1, envia esses chips, para enviar 0, envia esses chips. Porém, as ondas de transmissão, a transmissão é modulada de forma de que quando um chip é enviado para um determinado receptor, esses chips de todos os transmissores, eles se somam, as ondas eletromagnéticas se somam de forma que o receptor vai obter a soma de todos os chips enviados naquele mesmo momento. Para um determinado bit enviado por cada um dos transmissores, o que o receptor vai receber vai ser, a cada intervalo de tempo, a soma dos chips. E a partir dessa soma e do código que cada um dos transmissores possui, o receptor consegue saber se este nó enviou 01, esse 01 e esse 01. Ou seja, todas as transmissões dos bits de dados são divididas em chips. Os chips são modulados de forma que as ondas eletromagnéticas se somam e a partir da soma dos chips, o receptor consegue definir se a informação enviada foi 0 ou se foi 1. Vamos falar agora do Wi-Fi. O Wi-Fi é o padrão de redes locais mais utilizado no mundo atualmente. Ele é definido pelo protocolo 802.11. Nós podemos encontrar o Wi-Fi utilizando a frequência 2.4 GHz ou 5.0. E o Wi-Fi utiliza o CSMA/CA para fazer o acesso ao meio. O Wi-Fi estruturado é aquele Wi-Fi onde nós temos pontos de acesso nos quais os dispositivos se conectam via comunicação sem fio. Um conjunto, pontos de acesso e os dispositivos que são conectados a eles é o chamado BSS, ou Basic Service Set, conjunto de serviço básico. Esse tipo de arquitetura vai ser o foco do nosso vídeo. Por quê? Porque existe o 802.11 para redes sem infraestruturas, ou seja, para redes ad hoc. O 802.11 também pode trabalhar para redes ad hoc. Esse tipo de rede não possui uma infraestrutura para comunicação. Quando um nó quer enviar uma mensagem para o outro, ele simplesmente envia diretamente essa mensagem.
Se a origem de uma comunicação não consegue se comunicar com o destino de uma comunicação por causa de uma distância, o Wi-Fi, o 802.11 utiliza de retransmissores, ou seja, os dispositivos intermediários, eles retransmitem o pacote para que o pacote consiga alcançar um destino que está longe demais para uma comunicação direta. Entretanto, pode ocorrer movimentação, ou seja, um determinado nó pode se mover e a topologia da rede pode ser alterada. O 802.11 para redes ad hoc, ele prevê que a topologia da rede é variável. Existem vários padrões diferentes de 802.11. Aqui eu listei para vocês só os mais comuns. Cada padrão adota uma faixa de frequência, seja 5.0, seja 2.4, de forma que existem também uma variedade de taxa de transmissão máxima, que pode variar de 2 megabits até 1.300 megabits por segundo. As outras variações do 802.11 fica muito fácil de encontrar, basta você procurar na internet. Cada rede Wi-Fi possui um identificador, o chamado SSID, Service Set Identifier. Um único dispositivo, um único access point, pode oferecer várias redes, ou seja, ele cria várias VLANs e cada VLAN vai possuir um SSID diferente. O Wi-Fi trabalha em duas faixas de frequência, como eu já disse, 2.4 e 5.0. Na faixa de 2.4 GHz, ela varia de 2.4 a 2.485 GHz. Para esta faixa de frequência, o Wi-Fi divide em 11 canais com diferença de 5 MHz. Cada canal ocupa 20 MHz, ou seja, ocorre uma sobreposição de canais. Isso quer dizer que dentro dessa faixa existem 11 canais, os canais de 20 MHz com sobreposição. Um pode sobrepor a outros. O padrão 5.0, a faixa de frequência é de 5.150 a 5.725, ou seja, 5.0 possui uma faixa de frequência maior do que a de 2.4. Porém, o número de canais na faixa de frequência 5.0, ela varia. Ela pode ser de até 24 canais sem sobreposição. Esses canais podem ter 20 MHz de banda ou até 160 MHz. Isso depende do padrão do 802.11 a ser utilizado. Aqui nós temos uma figura que explica como que funciona a divisão de canais do Wi-Fi 2.4. Nós temos 11 canais, os canais possuem 20 MHz cada um e a distância entre dois canais é de 5 MHz, de forma que ocorrem sobreposições entre os canais. Um detalhe importante é que os canais 12, 13 e 14 não são utilizados aqui no Brasil. O 12 e o 13 é utilizado na Europa e o 14 é utilizado no Japão. Mas aqui no Brasil eles não são licenciados para se trabalhar. Aqui nós temos o resultado da leitura da rede Wi-Fi nesse ponto que eu estou aqui agora. Eu utilizei o meu computador com o Wi-Fi Analyzer, que é um programa gratuito. Eu utilizei o Wi-Fi Analyzer para Windows e eu verifiquei como é o estado das redes aqui na minha região. Vejam, existem várias redes Wi-Fi na minha região. A minha rede, ou seja, a rede que eu estou utilizando, está no canal 6 e é a que apresenta com o melhor sinal. Mas existem várias redes e algumas se sobrepõem à minha, gerando uma certa interferência. E importante dizer que isso utiliza 2.4 GHz.
No Wi-Fi 5.0, como eu disse, a divisão de canal é um pouco mais complicada. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão necessitaria de um vídeo inteiro para explicar. Nós temos diversos padrões de 802.11, cada um faz uma divisão diferente. Você pode ter divisão de canais de 20 MHz e divisões de canais de 160 MHz. Quanto maior o canal, maior a banda disponível para a transmissão. Mais dados podem ser transmitidos em uma unidade de tempo. Esse é o resultado do Wi-Fi Analyzer para a rede 5.0 que eu tenho aqui. Nós podemos perceber que existem menos redes 5.0. O Wi-Fi 5.0 hoje atualmente ele é menos utilizado do que o 2.4. Aqui na região onde eu estou, vocês podem ver que a quantidade de access points que fornecem redes nessa frequência é bem menor. Isso varia de local para local. Aqui eu estou dando um retrato do ponto onde eu estou aqui agora, neste momento. Fazendo um comparativo entre o Wi-Fi 2.4 e o 5.0, aqui nessa figura nós temos um resumo que explica bem a situação. O 5.0 consegue uma taxa de transmissão mais alta do que a 2.4. Porém, ele é mais sensível a obstáculos. O Wi-Fi 2.4 consegue sobrepor obstáculos melhor do que o Wi-Fi 5.0. Neste exato momento agora, eu estou utilizando o Wi-Fi 2.4. Porque existe uma laje que separa o meu computador do meu roteador Wi-Fi. Por isso a rede 2.4 para mim agora é melhor. Para você utilizar 2.4 ou 5.0, pense o seguinte: você tem visada direta, ou seja, o seu computador consegue acessar diretamente o roteador Wi-Fi? Se sim, use a 5.0. Se não, se existem obstáculos, use a 2.4. Vamos ver como ocorre a associação a uma determinada rede Wi-Fi. Essa associação pode ocorrer através de varredura passiva ou varredura ativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o seu dispositivo entra na área de abrangência de um determinado roteador Wi-Fi, como que ele vai conseguir se associar a esse roteador? De forma passiva ou de forma ativa? De forma passiva, ocorre quando o dispositivo que quer associar fica escutando mensagens dos roteadores Wi-Fi que estão na região, os quais vão periodicamente mandar o identificador dele para que o dispositivo que está chegando consiga escolher onde ele vai se associar. A associação com varredura ativa, o dispositivo que está entrando na rede, ele manda uma mensagem pedindo para os roteadores informarem quais são as redes que estão disponíveis para ele. Importante que depois que ocorre essa associação, depois que o dispositivo consegue se associar a um roteador Wi-Fi, começa a tramitação do DHCP. Como nós vimos em vídeos anteriores, o DHCP vai distribuir um endereço IP para os dispositivos que está chegando, para que ele consiga se conectar à internet. A varredura passiva funciona da seguinte forma. Periodicamente, os roteadores Wi-Fi, os pontos de acesso, emitem um quadro de sinalização. Esse quadro possui o SSID da rede e o canal que ele está utilizando. Ao receber vários quadros como este, o dispositivo que chegou na rede escolhe e envia um quadro de solicitação, ou seja, ele solicita para entrar na rede de um determinado access point. A partir daí, ele recebe um quadro de resposta e é feita a associação. A varredura ativa ocorre da seguinte forma: o dispositivo que quer entrar na rede, ele emite para todos os access points que tem na região um quadro de solicitação. Ele solicita o SSID das redes disponíveis na região. Todos os dispositivos que receberem essa solicitação enviam um quadro de resposta.
de investigação. Ou, a partir daí, esse nó sabe quais as redes que estão disponíveis para ele. Ele vai escolher uma rede e vai pedir para se conectar à rede. Ele dá uma resposta de associação. Ele fala qual é o roteador que ele quer se associar. O roteador, recebendo essa mensagem, envia uma outra mensagem para confirmar a associação. A partir daí, eles podem trocar mensagens. Essas mensagens são resumidas aqui. Eu não vou entrar em detalhes, onde nós temos aqui a varredura passiva, onde o nó simplesmente espera as mensagens de identificação que vêm dos roteadores que estão na região, ou então a varredura ativa, onde ele faz um pedido e recebe posteriormente como resposta quais são as redes disponíveis para ele. Vamos entrar em detalhes sobre o protocolo 802.11. Esse protocolo utiliza CSMA-CA, ou seja, ele evita colisões. Por que isso? Porque para você detectar a colisão, a placa de rede seria um hardware muito caro. Porque quando a placa de rede está transmitindo sem fio, se ela possui um receptor para tentar descobrir se ocorreu alguma colisão naquela transmissão, ela vai receber o sinal enviado por ela mesma muito forte, devido à distância ser muito próxima, e a transmissão vinda de outro dispositivo ela vai receber muito fraca. Para que o hardware seja capaz de notar essa diferença entre as duas transmissões e verificar que ocorreu uma colisão, o hardware seria muito caro. Por isso, os fabricantes resolveram criar as placas que utilizam 802.11 com collision avoidance, ou seja, eles evitam que a colisão ocorra. Porém, como que ocorre isso? Como que a colisão é evitada? A colisão, a prevenção de colisão, ela é feita a partir de mensagens RTS, que significa Request to Send, e CTS, que significa Clear to Send. A RTS é enviada toda vez que um nó deseja mandar uma informação. Então ele primeiro manda uma mensagem RTS. A CTS ocorre quando o nó recebeu um RTS e ele está disponível para receber aquela transmissão. Além disso, o 802.11 ele possui quadros de reconhecimento, ou seja, todas as vezes que um quadro de dados é transmitido com sucesso, o nó que recebeu envia um pacote de reconhecimento, um ACK. Esse ACK reconhece que o pacote chegou sem erros. Se o nó perceber que não recebeu um ACK para uma determinada comunicação, ele reenvia pacote. Esse mecanismo é utilizado porque em um meio de transmissão sem fio ocorrem muitos erros de transmissão. Então eles precisam de uma forma de é necessário uma forma de se ter certeza que o dado chegou aonde ele deveria chegar. Vamos para um exemplo de funcionamento do CSMA-CA no 802.11. O nó B quer enviar uma mensagem para um roteador Wi-Fi. Então, ele escuta o meio. Se o meio estiver ocupado, ele aguarda um momento e tenta enviar posteriormente. Esse tempo que ele aguarda, ele utiliza o backoff aleatório exponencial para definir qual é o tempo que ele vai aguardar para tentar se comunicar de novo. Porém, se ele verifica que o meio está livre, ele manda uma mensagem, um RTS, Request to Send, para o nó C. O nó C aguarda um determinado tempo, que é o tempo necessário para fazer o processamento da requisição, e após esse tempo ele envia um CTS, que é um Clear to Send. O nó B, recebendo um Clear to Send, ele aguarda um determinado tempo, que é o tempo necessário para fazer o processamento do pacote que acabou de chegar. Tanto o RTS como o CTS possuem o tamanho do pacote a ser enviado. Com isso, tanto o nó A como o D, que são vizinhos nessa comunicação, eles sabem o tempo que eles vão ficar parados sem transmitir
para que a transmissão de B para o C ocorra sem interferência desses dois. Então, o B envia o dado, o C aguarda um período de tempo para processamento do dado recebido e envia um ACK, que é o reconhecimento de que o pacote chegou íntegro, ou seja, o pacote foi realmente recebido. Aqui nós temos esse mecanismo do CSMA-CA explicado em uma única figura, com aqui as definições de cada uma das mensagens e cada um dos tempos que são aguardados para processamento do pacote. O nó espera um momento, envia um RTS, esse nó aguarda um momento, envia o CTS, o nó de origem aguarda um momento, envia os dados, ao receber o dado, o destino aguarda um momento e envia o ACK. Uma vez que o CTS e o RTS têm o tamanho dos dados, os nós vizinhos possuem um tempo em que eles não vão comunicar, não vão enviar nenhuma mensagem para não interferir nessa comunicação que está ocorrendo entre essa origem e este destino. Temos aqui o quadro do 802.11. Nos dois primeiros bytes, nós temos informações que definem qual é o tipo de protocolo que está sendo utilizado, qual é o tipo do pacote que está sendo transmitido e vários outros campos utilizados para o bom funcionamento do 802.11. Não vou entrar em detalhes porque senão vai ficar muito extenso. O próximo campo é a duração, ou seja, o tempo estimado para a transmissão deste quadro. Temos 4 campos para endereço MAC. O primeiro é origem, o segundo é destino e o terceiro é utilizado para colocar o identificador do BSS, ou seja, o identificador daquele conjunto básico de serviço que é definido por um determinado access point. O endereço 4 só é utilizado quando o 802.11 está trabalhando no modo sem estrutura, ou seja, formando uma rede ad hoc. Controle de sequência é utilizado para que ocorra fragmentação de quadros. Quando você recebe um pacote da camada de rede muito grande, ele precisa ser dividido em várias partes, controle de frequência é utilizado para que esse pacote que foi dividido em vários quadros possa ser remontado no destino. Carga útil é o pacote da camada de rede que vai ter que ser transmitido e CRC é o campo utilizado para detecção de erro. Vamos falar agora do WiMAX. O WiMAX é definido pelo protocolo I3E 802.16 para a criação de mãos sem fio. O intuito do WiMAX é entregar dados sem fio a um grande número de usuários e a longas distâncias. Para se fazer uma analogia, eu achei a seguinte frase: o I3E 802.11 foi projetado para ser o Ethernet sem fio. O I3E 802.16 é para ser a TV a cabo sem fio. Ou seja, o WiMAX foi criado para distribuir internet em banda larga em uma cidade, em uma região metropolitana, onde existem muitos usuários e a distância de comunicação entre o usuário e o ponto de acesso é bem maior do que no Wi-Fi. Fazendo-se uma analogia entre o WiMAX e o Wi-Fi, nós temos que, para o WiMAX, nós temos longas distâncias, cerca de 50 km. No Wi-Fi nós temos alguns metros, cerca de 100 metros no máximo. No WiMAX nós temos maior potência de transmissão. Como a distância é maior, a potência de transmissão precisa ser maior. Maior interferência e ruído também ocorre por causa da distância, porque como você está transmitindo para um usuário que está muito longe, o caminho que a transmissão vai percorrer pode sofrer muita interferência, podem ter outros dispositivos ligados e, além disso, o WiMAX vai fazer a transmissão no ar livre.
normalmente no ar livre, sai da antena e alcança o usuário pelo ar livre. Ali pode ter muita interferência. Maior banda para suportar mais usuários por célula. No Wi-Fi existe uma certa limitação do número de usuários. Essa limitação do WiMAX tem que ser muito maior, ou seja, a quantidade de usuários em uma única célula do WiMAX tem que ser maior, bem maior do que o Wi-Fi. Para suportar isso, o WiMAX ele admite as frequências de 10 a 66 GHz, ou seja, é uma faixa de frequência grande, o que proporciona uma maior taxa de transmissão de dados, uma maior banda para a transmissão de dados. Entretanto, como as frequências são muito altas, as ondas eletromagnéticas são pequenas nessa frequência, são as chamadas micro-ondas, e micro-ondas são absorvidas por partículas de água. Ou seja, para a transmissão WiMAX, chuvas e nevoeiros atrapalham a transmissão, aumentam a taxa de erros na transmissão. Como a célula é maior e o número de usuários é maior, existe a necessidade de mais segurança na transmissão, a ponto de o WiMAX colocar uma subcamada própria para tratar a segurança nas transmissões que ele faz. E suporte para a transmissão de mídias. O WiMAX consegue distinguir fluxos de mídia, vídeo e som com fluxos de dados. Faz o tratamento diferenciado desses dois para poder privilegiar o fluxo de som e vídeo que tem uma qualidade de serviço, que precisa de uma qualidade de serviço melhor. Aqui nós temos uma divisão das camadas considerando o WiMAX. Nós temos as camadas superiores, ou seja, rede, transporte e assim sucessivamente. Temos aqui a camada de enlace de dados e a camada física do WiMAX. Uma característica importante do WiMAX é que ele utiliza 3 formatos de modulação de onda, ou seja, transmite as informações de 3 formas diferentes. Essas 3 formas diferentes que estão sendo mostradas aqui são utilizadas de acordo com a distância. Quanto mais perto, utiliza uma, quanto mais longe, utiliza outra. Vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Uma vez que chegou a informação por qualquer uma das fórmulas de modulação no canal, esses dados são convertidos em bits nessa subcamada de convergência e de transmissão e são passados para a camada de enlace de dados. Na camada de enlace de dados existe a subcamada de segurança. Ela está responsável por fazer a criptografia e a autenticação dos dados. Depois tem a parte comum da subcamada MAC, que todo protocolo da camada MAC precisa de fazer, que é o enquadramento do pacote, o acesso, o controle de acesso ao meio e outras características que são comuns a todo protocolo da camada MAC. E a subcamada de convergência de serviços específicos, que prepara o pacote para ser entregue à camada superior de acordo com o protocolo que está sendo utilizado aqui, normalmente o protocolo IP. Temos então na camada de enlace, subcamada de convergência de serviços específicos, define a interface com a camada de rede. MAC faz o acesso ao meio, orientada a conexão para ofertar serviços de telefonia e multimídia, diferente do 802.11, vou chamar a atenção nisso daqui, porque na camada de enlace do WiMAX são criadas conexões, são estabelecidas conexões entre origem e destino para que seja possível utilizar a infraestrutura de rede para telefonia e transmissão de multimídia. Então, é diferente do Wi-Fi, que não existe a conexão. No Wi-Fi, ocorre uma troca de mensagens RTS e CTS, prepara para a comunicação, envia, depois manda o ACK e acabou. Aqui não, existe a negociação de uma conexão para que origem e destino possam conversar. E também na camada MAC ocorre o gerenciamento de canais. A faixa de frequência é muito grande, de 10 a 66 GHz. Então existem vários canais. Esses canais são gerenciados pela subcamada MAC, que é parte da camada de enlace.
E, por último, subcamada de segurança, criptografia e gerenciamento de chaves. É uma parte da camada MAC do protocolo 802.16 que trabalha com criptografia. Aqui, neste caso, a segurança é muito importante, porque as transmissões de WiMAX são distribuídas em uma região muito grande. É muita gente recebendo a mesma informação. Então, o dado precisa ser tratado com muita segurança, mais do que em outros protocolos. A camada física, como eu disse, ela possui 3 formas de modulação. Quando a transmissão está ocorrendo entre a antena, a estação base e o dispositivo, e essa distância entre os dois é pequena, utiliza-se a modulação KM64. A uma distância mediana, KM16. A uma distância mais longa, KPSK. Sendo que quanto mais perto, maior a banda, ou seja, mais dados podem ser transmitidos por segundo. Outras características interessantes da camada física do 802.16 são correção de erros. Como o meio de transmissão do 802.16 propicia muito erro na transmissão, o protocolo criou um meio de corrigir o erro. Lembrem, o Wi-Fi ele detecta o erro e retransmite o pacote transmitido. O 802.16 ele corrige o erro, porque tem muito erro de transmissão de pacote. A alocação da banda ocorre por FDD ou TDD. O que quer dizer isso? A alocação do meio, onde você tem um meio compartilhado para vários usuários, a alocação do meio para que a transmissão de um não colida com a dos outros, ocorre por essas duas formas. FDD é semelhante ao FDM que nós estudamos anteriormente, é uma divisão por frequência. E o TDD é bem semelhante ao TDM que nós estudamos anteriormente. Aqui nós temos um exemplo de divisão por TDD, onde o tempo é dividido em pequenos slots. Essa forma de divisão por TDD, ela possibilita uma flexibilização do tráfego downstream e upstream. O que quer dizer isso? Tráfego downstream é o tráfego da estação base para o dispositivo. Tráfego upstream é o tráfego do dispositivo para a estação base. Com o FDD, o tempo é dividido em vários slots, sendo que um quadro é um conjunto de slots destinado à transmissão de um determinado dispositivo. Um detalhe aqui, no livro do Kurose, não utiliza a palavra quadro para transmissão de bits da camada de enlace, utiliza pacotes. E aqui eu vou também utilizar pacotes. Eu vou deixar a definição quadro para um conjunto de slots destinado para a transmissão de um determinado dispositivo. Esse quadro ele é dividido em alguns slots para downstream e alguns slots para upstream, de forma que a quantidade de slots de downstream e upstream pode variar, depende da necessidade da transmissão. Se o usuário precisa de enviar mais informação, tem mais slots upstream. Se ele precisa de receber mais, tem mais slots downstream. E entre os dois existe um slot, que é simplesmente um tempo deixado para proteção, para que as informações upstream e downstream não se colidam no meio. Vamos falar sobre Bluetooth. Bluetooth é definido pelo padrão I3E 802.15.1. Ele é feito para conexão de dispositivos sem fio, curto alcance, baixa potência e baixo custo. O Bluetooth define o conceito de PAN, que é Personal Area Network. O que quer dizer isso? Aqui nós temos um exemplo, um computador e vários dispositivos conectados a esse computador. A distância de transmissão entre esses dispositivos e o computador é uma distância pequena, alguns poucos metros, cerca de até 10 metros. E essa transmissão precisa de ser
sem fio, obviamente, curto alcance e baixa potência. O Bluetooth trabalha com frequência de 2.4 GHz, ou seja, a mesma frequência do Wi-Fi. Por isso, o Bluetooth ele causa interferência no Wi-Fi. Ele divide a sua faixa de frequência em 79 canais de 1 MHz e faz uma divisão por tempo. Faz o TDM para fazer o acesso ao meio. A cada slot, o emissor utiliza um canal. Essa técnica é chamada de FSSS, Frequency Hope Spread Spectrum. O que quer dizer essa técnica de FSSS? Essa técnica é o seguinte: dado que você tem vários canais, os dispositivos cada hora utilizam um canal para fazer a transmissão. Esses canais aqui são escolhidos de forma pseudo-aleatória. O que quer dizer isso? Um algoritmo pseudo-aleatório é aquele que, se executado em dois dispositivos diferentes, ele vai gerar uma sequência de números que parecem ser aleatórias, mas como eles estão executando nos dois, vai ser a mesma sequência de número. Como os dois utilizam o mesmo algoritmo pseudo-aleatório, utilizando a mesma semente, não vou entrar em detalhes, eles vão escolher a mesma sequência de canais para fazer essa transmissão. Mas por que eles utilizam canais variados? Por que não mandam no mesmo canal? É porque, trabalhando em canais diferentes, o Bluetooth consegue pegar a média da interferência naquele local. Se você trabalhar em um único canal, você pode pegar toda a interferência daquele canal, e essa interferência pode ser grande. Você utilizando vários, você pega a média da interferência de todos, então você consegue uma taxa razoável de transmissão em média. O Bluetooth possui a seguinte arquitetura: você tem um nó mestre e até 7 nós escravos conversando com esse. Essa estrutura, onde você tem um mestre e até 7 escravos, é denominada piconet. As transmissões, as comunicações sempre ocorrem com o mestre. É sempre dispositivo escravo mestre, mestre dispositivo escravo. Uma piconet pode se associar a outra piconet através de um nó escravo que é intermediário. Ou seja, você faz a união de duas piconetes através de um nó escravo que fica sendo compartilhado pelos dois mestres. Essa estrutura com duas ou mais piconetes é denominada scaternet. O pacote Bluetooth possui essas características. Primeiro, código de acesso. Esse aqui é o código do mestre, é a identificação do mestre. Depois nós temos um cabeçalho e os dados que precisam ser transmitidos. O cabeçalho é dividido em endereço do destino, o tipo do pacote e essas três informações aqui. F é para definir se esse pacote é um pacote de fluxo. A define se é um pacote de reconhecimento, um acknowledge. E S, se esse S é utilizado para correção de erros. Esse S é um mecanismo de correção de erros que faz uma mensagem sendo transmitida com 0, lembrando que isso aqui é só um bit, outra mensagem com 1. Isso daqui propicia a detecção de alguns erros no Bluetooth, mas é um mecanismo bem simples de detecção de erros. Depois nós temos o checksum, que é um número colocado aqui para verificar se existem erros aqui dentro do pacote. Interessante é que o cabeçalho do Bluetooth ele é colocado 3 vezes aqui dentro do pacote, ou seja, ele é transmitido 3 vezes por segurança, para evitar a transmissão de erros. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo foi baseado no capítulo 6 do Kurose. A ênfase do vídeo foi redes sem fio. Nós não entramos em muitos detalhes sobre redes móveis. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.